Uma palavra de agradecimento ao Presidente da Câmara de Torres Vedras, o Dr. Carlos Miguel, e ao Dr. António Pinto Leite, da ACES, pelo convite que fizeram à Caixa para estar aqui hoje. Só uma correção ao Dr. Heitor, que eu não sou Vice-Presidente, infelizmente, da Caixa Geral de Depósitos. Sou apenas Diretor Central da Direção da Empresa Sul, que é uma direção da Caixa que acompanha o segmento de pequenas e médias empresas. E realmente este tema tem muito a ver com pequenas e médias empresas e, portanto, isso esta parceria que a Caixa tem feito com a ACES enquadra-se na nossa estratégia de desenvolver a nossa relação comercial com as pequenas e médias empresas. E por isso queria saudar muitos empresários e empresárias também que estão aqui assim, e uma palavra especial, e muito obrigado por terem vindo aqui e estarem disponíveis para nos ouvir. Eu vou partilhar aqui duas, três ideias que eu considero que são as ideias principais, que têm a ver com o racional da Caixa estar envolvida numa iniciativa como esta. Portanto, eu já disse que a Caixa se revê claramente nos objetivos deste projeto. Pode até parecer estranho a algumas pessoas que um banco esteja interessado em que as empresas paguem atempadamente umas às outras, porque parece haver aqui alguma contradição, uma vez que o facto das empresas não pagarem atempadamente gera aqui uma oportunidade de negócio para os bancos financiarem as empresas. Mas há aqui um aspecto que o António Pinto Leite ainda há bocado referia aqui, que faz todo o sentido, e que tem a ver com uma cultura de cumprimento de compromissos. Portanto, essa cultura de cumprimento dos compromissos que se assumem faz todo o sentido ser promovida e ser apoiada pelos bancos, porque cada vez mais os bancos também têm, na relação com os seus clientes, um aspecto muito crítico no facto de eles cumprirem ou não cumprirem com os seus compromissos. E muitas vezes não se trata de pagar a 30 dias, como já foi aqui dito, ou 60 dias, mas é pagar no prazo que se combinou que se pagava. E muitas vezes isso parece uma coisa relativamente despicienda ou relativamente menos importante, mas é muito importante e é cada vez mais uma preocupação dos bancos. Nós vivemos nos últimos anos um clima de alguma suspeição e até de alguma antipatia pelo sistema financeiro português, por razões que todos nós conhecemos. E quer se queira, quer não, esta conjuntura que temos vivido nos tempos mais recentes provocou uma alteração de paradigma completa e profunda naquilo que tem sido a forma como os bancos hoje operam no mercado. As empresas pagarem nos prazos negociados têm uma vantagem para nós, bancos, e aqui falo em nome essencialmente da Caixa, que tem a ver com a capacidade que as empresas têm de fazer um adequado planeamento da sua tesouraria. E o banco que, no fundo, interage com as empresas numa lógica de parceria, tem todo o interesse em que as empresas possam fazer uma adequada gestão da sua tesouraria e fazer um planeamento o mais fiável possível da sua tesouraria. Se as empresas conseguirem fazer isso, os bancos também conseguem ter uma perspectiva muito mais fiável dos apoios que efetivamente as empresas precisam. E isto podem parecer coisas de menos importância, mas são muito importantes na relação entre as empresas e os bancos. E eu diria que se todas as empresas tivessem a preocupação de pagar nos prazos que estão combinados, isto geraria, aliás, como é dito também já nas apresentações que foi feito, um ciclo virtuoso em cadeia, porque se cada empresa receber atempadamente, tem uma probabilidade mais elevada também de pagar a horas aos seus fornecedores. Isso é um aspecto que faz toda a diferença. É óbvio que a Caixa e os outros bancos estão no mercado para apoiarem as empresas, como eu disse, numa lógica de parceria, tentando, enfim, adequar, e eu agora falo na lógica da Caixa, tentar construir uma proposta de valor que se adeque àquilo que são as necessidades das empresas. E eu diria que este aspecto do pagamento em horas e de acordo com o combinado é um aspecto muito relevante na forma como os bancos conseguem construir a sua proposta de valor para os seus clientes.
Por vezes, também já aqui foi dito que este incumprimento e esta cultura de incumprimento gera aqui uma tendência destruidora nas relações entre os agentes económicos. E hoje não é invulgar, e nós acabamos, enfim, ainda estamos numa altura de uma crise intensa, mas vivemos um período muito duro, muito desgastante e muito que foi, enfim, e que acabou por se traduzir num conjunto muito significativo de insolvências no tecido empresarial português, e nós na banca sentimos isso de uma forma brutal, que ainda hoje estamos a digerir, digamos, os problemas que resultaram do nível de imparidades que foram geradas pelos problemas que as empresas tiveram. Como eu dizia ainda há pouco, o tipo de gestão que hoje é feito nos bancos mudou radicalmente relativamente àquilo que foi o passado. Hoje nós temos uma supervisão muito menos tolerante do ponto de vista do cumprimento das regras, e quando eu estou a dizer isso não quer dizer que os bancos não cumpram as regras. Muitas vezes o que acontece é que se há 4 ou 5 anos atrás, se um cliente se atrasava um dia, isso era visto como uma coisa normal, e hoje o BCE olha para um cliente de um banco português que se atrasa um dia como um cliente incumpridor. E, portanto, há aqui uma alteração cultural também, se quiserem, na forma como a própria supervisão olha para os bancos portugueses. E, portanto, julgo que com este pequeno exemplo demonstrei a importância do pagamento a horas por parte das empresas. Há um outro aspecto que eu acho que é relevante e que também se enquadra muito e que tem muito a ver com aquilo que é a realidade do segmento das pequenas e médias empresas em Portugal. Enfim, é mais ou menos conhecido que um dos principais problemas das pequenas e médias empresas em Portugal é de capital. Nós temos um problema estrutural no nosso tecido empresarial de falta de capital. Isso foi, aliás, fatal para algumas empresas que, durante este período mais crítico da crise, não tiveram músculo para aguentar as privações que lhes foram proporcionadas. Houve outras empresas melhor preparadas nesse aspecto que tiveram a resiliência e a capacidade de ultrapassar esta crise e eventualmente saírem dela muito mais fortes do que estavam antes dela. E, portanto, se nós estamos de acordo relativamente à questão da falta de capital nas empresas, este problema do pagamento a horas é um problema que tem um impacto significativo na solvabilidade das empresas, porque obriga a que as empresas contraiam mais dívida e, por essa via, reduzam o seu nível de capitalização. Bom, há um outro aspecto que eu também, e sem ser exaustivo, mas uma vez estou a falar aqui com uma plateia de pessoas ligadas à área empresarial, acho que é importante também partilhar estas implicações que o não pagamento atempado tem na solvabilidade e na autonomia financeira das empresas, tem um efeito também destruidor para a própria empresa, ao nível daquilo que são os indicadores de avaliação de risco, que hoje são mandatórios na análise que é feita em qualquer banco. E hoje vivemos um contexto até relativamente atípico do ponto de vista de preço que se pratica no mercado, mas numa conjuntura, diria, mais normal, os indicadores de rating das próprias empresas são claramente diferenciadores do nível de preço que se pratica para cada uma das operações de apoio a cada uma das empresas. E, portanto, se tivermos empresas menos alavancadas, com menos dívida para financiar aquilo que deveria ter sido pago pelos seus devedores, obviamente que contribuiríamos também para que as empresas tivessem uma situação económica ou financeira mais saudável, mais robusta e com consequências muito favoráveis ao nível da construção do preço por parte dos bancos que as financiam. Para concluir, eu diria que, e só para partilhar com esta plateia, que a Caixa é um banco que tem uma estratégia de sustentabilidade para o próximo triênio, que está assente em 6 eixos estratégicos e onde se enquadra precisamente a questão da gestão responsável dos fornecedores. Mas, para além disso, também temos a questão da gestão do relacionamento com os clientes. E este é claramente um tema que, como devem calcular, a mim me é particularmente caro, uma vez que a minha vida enfim, no dia-a-dia, é gerir a relação com clientes. E uma palavra que eu queria deixar por último é que os clientes da Caixa podem contar com a capacidade e a vontade da Caixa em fazer uma boa gestão da relação
e ser cada vez mais um parceiro no desenvolvimento dos negócios das empresas. Muito obrigado pela atenção.